Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Reverendíssimos Padre José Vieira, Padre Johnny, caríssimos irmãos e irmãs que acorrem a esta igreja matriz neste dia da solenidade de Pentecostes, e assim nos reunimos para concluir com grande alegria este novenário realizado em louvor ao Divino Espírito Santo, mas também para concluirmos o tempo pascal, tempo em que vivemos mais intensamente com a presença
do ressuscitado no meio de nós. Por isso, a cada liturgia, o círio pascal vinha aceso para nos mostrar que o Cristo Senhor venceu a morte e está vivo no meio de nós. A antífona de entrada desta celebração nos diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que habita em nós. Celebrando hoje esta solenidade de Pentecostes com toda a igreja, celebramos a manifestação da igreja para o mundo. A igreja que nasceu do lado aberto de Cristo na cruz, foi manifestada ao mundo pela força e potência do Espírito Santo. Espírito este que encorajou os apóstolos a não permanecerem fechados em si mesmos, mas a irem a todo o mundo levar a boa nova do Evangelho. Pentecostes, meus irmãos e minhas irmãs, era uma importante festa do judaísmo, celebrada sempre 50 dias após a Páscoa. Inicialmente, era celebrada em ação de graças a Deus pelas primeiras colheitas. E depois a esta celebração se juntou também a comemoração da promulgação da lei de Deus no Monte Sinai. Mas hoje, ao celebrarmos esta solenidade de Pentecostes, nós estamos festejando a nova aliança do Senhor, a vinda do Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre nós, com todos os seus dons. Nós ouvimos na primeira leitura que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, ou seja, estavam em comunidade, estavam em oração, e foi neste momento que o Espírito Santo veio sobre eles, e o Espírito Santo manifestou-se a eles através de elementos que no Antigo Testamento manifestavam a presença de Deus: o vento e o fogo. Isso para justamente nos provar de que o Espírito Santo é verdadeiramente Deus. Estes dois elementos, o vento e o fogo, nos ajudam a compreender como o Espírito Santo trabalha na nossa alma. Do mesmo modo que o fogo penetra todas as coisas, o fogo do Espírito Santo nos purifica, infundindo em nós o amor de Deus. Mas o fogo também nos fornece a luz, luz que nos ajuda a sairmos das trevas e a compreendermos a verdade revelada do Senhor. O vento, o ruar de Deus, nós vemos nele a delicadeza e a sutileza do amor de Deus. No dia de Pentecostes, nós ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, veio do céu uma forte ventania. O Espírito Santo é o sopro que dá a vida, que anima, que nos restaura. Somos, portanto, filhos deste vento. O vento impetuoso de Pentecostes, que faz com que todos nós sejamos cheios de um novo alento, um novo sopro de vida. Em outras palavras, nós recebemos uma nova força por meio do Espírito Santo, e esta força que invade hoje os nossos corações. Mas nós podemos então nos perguntar, diante desta solenidade que hoje celebramos, qual é o verdadeiro sentido desta festa, desta celebração de Pentecostes? Por que é que o Espírito Santo foi derramado de forma abundante no coração dos discípulos?
O Espírito Santo, ele foi derramado no coração dos discípulos para que eles não tivessem mais medo, para que eles saíssem daquele lugar fechado em que eles se encontravam no cenáculo por medo, mas que fossem pelo Espírito Santo encorajados a saírem e a levarem a boa nova do Evangelho a toda a face da terra. Por isso, São Paulo diz aos romanos: vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ressuscitado, quando aparece pela primeira vez aos discípulos, ele lhes diz: a paz esteja convosco. É como se Jesus estivesse dizendo a eles: ficais tranquilos, eu estou aqui com vocês, não vos deixei jamais sós, sintam agora a minha presença. E é isto que o Senhor fala também a nós nesta noite: ficais tranquilos, eu estou com vocês. E ao transmitir pela segunda vez a paz aos discípulos, Jesus lhes confiou uma missão, um mandato apostólico. A missão que Jesus havia recebido do Pai, ele agora confiou aos seus apóstolos. E qual foi esta missão? A missão de levar a boa nova do Evangelho a toda criatura. Unindo a esta nova missão, os apóstolos receberam uma nova força: recebei o Espírito Santo. E é este Espírito Santo que também nós, hoje, se abrirmos o nosso coração para Deus, nós também receberemos este Espírito Santo com todos os seus dons, para que nós sejamos fortificados e para que nós tenhamos a coragem de sair de nós mesmos para ir ao encontro daqueles que são necessitados da palavra de Deus. E uma vez robustecidos e fortalecidos por esta força do Espírito Santo, os apóstolos foram portadores da mensagem da salvação. Mas não somente os apóstolos, esta missão foi confiada também à sua igreja, a nós. E nós precisamos levar esta boa nova do Evangelho da salvação de nosso Senhor a todos quantos precisam ouvi-la. E este anúncio deve restabelecer a unidade da igreja. Mas de que modo esta unidade da igreja será restabelecida? Quando o mal, quando o pecado não tiver mais vez nem voz na nossa vida. Não foi à toa que, ao enviar o Espírito Santo sobre os apóstolos, o Senhor lhes confiou o poder de perdoar pecados, nascendo assim o sacramento da reconciliação. Foi justamente deste modo que o Senhor, Ele nos fez renascer para uma vida nova, para que nós, como nos diz São Paulo mais uma vez aos Romanos, para que nós não vivamos segundo a carne, porque nos diz o apóstolo: aqueles que vivem da carne morrerão. Mas ao contrário, aqueles que vivem do Espírito Santo viverão para o Senhor, viverão uma vida nova no Espírito Santo. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos nos deixar escravizar pelo pecado. Nós precisamos pedir incessantemente ao Espírito Santo de Deus, para que Ele nos dê forças para lutarmos todos os dias contra o pecado, e assim vivermos uma vida na presença do Senhor. Deste modo, como ainda nos diz o apóstolo Paulo, nós estaremos unindo o nosso espírito ao Espírito Santo,
tornando-se assim clara a nossa filiação. E se somos filhos, somos também herdeiros. E um dia receberemos como herança aquilo que nos é reservada, aquilo que nos foi prometido pelo Senhor, o céu. Mas para recebermos esta herança, nós precisamos nos abrir à graça do Espírito Santo. Ouvimos ainda na primeira leitura que os discípulos no dia de Pentecostes, cheios do Espírito Santo, começaram a falar línguas estranhas, conforme o Espírito lhes inspirava. Todavia, diferente do episódio daquilo que aconteceu na Torre de Babel, mesmo falando línguas estranhas, os discípulos ali reunidos se compreendiam, entendiam o que um falava ao outro. E a diferença de Pentecostes para a Torre de Babel é que naquele dia de Pentecostes, os discípulos foram batizados no Espírito Santo. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que faz o Espírito Santo. Ele une o que está disperso num só e mesmo Espírito. Por isso mesmo nós devemos suplicar ao Espírito Santo, para que venha sobre a sua igreja, sobre nós aqui reunidos, para que possamos falar a mesma língua, a língua do Espírito Santo. E assim nós possamos glorificar a Deus, bendizendo por tão grande dom que Ele concede a nós, seu povo aqui reunido. Peçamos hoje ao Espírito Santo para que venha nos vivificar, para que nós saiamos do estado de morte em que nos encontramos e sejamos por Ele conduzidos para fazermos sempre a vontade do Pai. Peçamos ao Espírito Santo para que sejamos reinflamados com o fogo ardente do seu amor. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, sem a presença do Espírito Santo em nossa alma, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, porque nós somos fracos. E por isso, nós precisamos desta força que vem do alto, a força do Espírito Santo de Deus, para que Ele venha nos impulsionar e assim possamos sair de nós mesmos para ir levar a boa nova do Senhor. E é preciso pedir ao Espírito Santo continuamente, mas com um desejo profundo de também nós sermos renovados, restaurados por este Espírito. Jesus prometeu que o Pai daria a quem o pedisse. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus, portanto, estabeleceu uma norma. Para receber as graças, é preciso pedir. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Quem não pede, não recebe. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos nesta noite ao Espírito Santo de Deus, para que Ele venha nos restaurar. E confiantes de que aqueles que pedem, recebem, nós iremos ficar de pé. E nós iremos, com toda a igreja, neste dia de Pentecostes, suplicar ao Espírito Santo para que venha sobre nós, e assim nós possamos ser fortalecidos, possamos por Ele ser impulsionados, para que assim nós possamos sair daqui renovados por esta força do alto, para que o Espírito Santo venha sobre nós nesta noite e nos fortaleça. Vai clamando, suplicando agora com sua voz: venha Espírito Santo de Deus,
vem sobre nós nesta noite, para que nós sejamos fortalecidos e assim nós possamos sair de nós mesmos para ir ao encontro daqueles que mais necessitam, para que a tua força venha sobre nós e assim nós possamos ser fortalecidos e renovados por teu amor. Vem, Espírito Santo de Deus, enche-nos agora, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, E da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. enviai, Senhor, o vosso Espírito. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Senhor, aqui estamos como os apóstolos reunidos com a Virgem Maria no cenáculo, e nós queremos por vós ser fortalecidos. Por isso envia sobre nós o teu Espírito Santo, envia os teus dons para nos renovar. Vem, Espírito Santo de Deus, e renova esta igreja. Fazei com que nós estejamos cada vez mais unidos a vós, e assim nós possamos viver a unidade que vem de vós, para que entre nós, não haja discórdia, mas haja a vivência da unidade, pois é isto que vós fazeis entre nós, no vínculo de unidade, vínculo de fraternidade. Fazei, Senhor, com que esta igreja viva cada vez mais a concórdia e o amor que vem de vós. Que nós possamos nesta noite, Senhor, sermos abrasados e reinflamados por Teu Espírito Santo. Este divino amor que vem para nos renovar e vem para encher toda a face da terra. Mais uma vez, cantemos: enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Toda esta cidade precisa ouvir isso, solte a sua voz. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.